Fala, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e bora falar sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional e hoje a gente vai dar uma atenção especial às pessoas que têm um cargo de comando ou mesmo quem não tem, gente, de verdade, esse é um assunto que vai interessar a todos. Como dar um bom feedback e como receber bem um feedback do seu gestor ou você dar um feedback para alguém. Esse é um assunto que sempre é de suma importância a gente aprimorar, porque a gente só cresce através dessa resposta que as pessoas dão para nós de como a gente está indo, não é verdade? Nossa, eu acho o máximo essa luzinha que fica aqui, fica parecendo que eu sou mega inteligente, que tem um negócio aqui assim. Vamos falar então dos princípios do que rege um bom feedback. Antes de mais nada, vamos entender através de uma metáfora. A NASA faz alguns satélites para mandar para o espaço. E aí elas preparam, fazem todo um planejamento, tem toda uma estrutura, um monte de profissionais ali envolvidos e na base eles têm todos os equipamentos necessários, tanto para enviar sinais para o satélite quanto para receber. E aí eles mandaram esse satélite lá para o espaço. Quando o satélite já está lá, o que a base lá em Houston da NASA faz? Ela emite um sinal para o satélite. Aí, o que o satélite tem que fazer? Devolver a informação. Agora, se a informação foi para o satélite e não voltou, a responsabilidade está aonde? É de Houston. A base é responsável pela emissão e pela recepção do sinal. E se o sinal não veio, quem foi que montou o danado do satélite? Não foi a base. Então é óbvio que a base é responsável. Se o retorno não vem, a responsabilidade é do gestor, é de quem deu o feedback. A pessoa que dá o feedback tem a obrigação de conferir a responsabilidade do outro e conferir se a outra parte entendeu. E esse princípio ele resolve tanto a questão do feedback em si, quanto para o dia a dia na instrução de trabalho. Às vezes eu dou um procedimento novo, dou uma orientação nova de trabalho para um colaborador e eu não pergunto o que ele entendeu. Então ele pode ter entendido uma coisa totalmente diferente do que eu quis dizer. Aí dá um monte de problema lá no dia a dia. Aí depois eu venho como gestora e brigo com o pessoal, fico louca de ódio, falo, vocês não entendem nada. Mas, obviamente, se eu sou a gestora, a responsabilidade é minha. Como fazer um bom feedback para que você atinja esse objetivo, então, de garantir que o retorno do sinal... Eita! Como você pode dar um bom feedback para você garantir que o retorno do sinal seja contínuo e bem feito? Eu vou dar aqui uma estrutura para vocês seguirem, tá? Para vocês conseguirem entender melhor e ter um padrão aí, um passo a passo. Mas antes de mais nada, lembre-se da postura que você tem diante da pessoa que está recebendo o feedback. Tem que ser uma de interesse genuíno, uma postura de verdadeiro interesse na pessoa e interesse nela para aquele momento. É um poder de presença muito grande. Aí, com isso, você vai poder desenvolver esses 4 passos, ok? 4 passos para você dar um bom feedback. Vamos imaginar que um bom feedback tem uma estrutura de um hambúrguer. Um hambúrguer. Por que um hambúrguer? Porque, gente, não dá para você comer um hambúrguer sem o pão de cima, né? Você não perde a estrutura, nem o pão de baixo. Se não tiver uma carne, ou então, para quem é vegano, lá um recheio bem gostoso ali. Ou a salada, é que tem gente que não gosta de salada. Enfim, o recheio que você gosta, um bacon, alguma coisa assim, uma saladona, um queijo, tem que ter um recheio gostoso. E um fechamento que também dê uma sustentação legal para esse recheio. Pense no feedback dessa maneira. Então, qual é a estrutura ideal nesse caso? Tudo começa ali em cima, né? O primeiro passo é você trazer a pessoa para você através de um quebra-gelo. Ou seja, você vai puxar ali um assunto legal com a pessoa, ou você vai dar um elogio para a pessoa, ou você vai contar uma piadinha, para você ter ali um momento descontraído, para você não assustar, entendeu? A pessoa tem que estar
com uma receptividade legal. Então, você tem que conquistar isso dela. Segundo passo, exposição de fatos em primeira pessoa. Você tem que expor o que aconteceu sem julgamentos, de uma maneira muito clara. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou falar aqui como se fosse pro Fabrício, tá? Fabrício, eu vi que você colocou tal coisa num lugar indevido e isso ocasionou um problema. São exposições de fatos, gente. Não tem ali nenhum julgamento dentro disso. Acontece que se o problema tiver sido grave, se você está dando um feedback por causa de uma situação muito grave, aí você tem que expor o sentimento envolvido nisso e as consequências que trouxeram esse erro. Então eu posso dizer assim, ainda usando o exemplo do Fabrício. Fabrício, esse negócio que você colocou ali, ele não podia ter ficado ali fora da geladeira, porque estraga. E isso custou X reais. E aí a gente tem todo um prejuízo, uma perda. E isso me deixa chateada. Porque tal coisa e tal coisa. Então, assim, você fala em primeira pessoa, descreve os fatos, o sentimento que te gerou e as consequências, ok? Dentro desse passo 2 tem essas 4 etapas. Aí, pensa o seguinte: tudo que envolve o feedback envolve, em primeiro lugar, a pessoa que está recebendo querer receber. Porque senão o terceiro passo vai ficar comprometido. O terceiro passo é você ouvir da pessoa o que ela tem a dizer. E aí você pode fazer uma pergunta depois de toda essa exposição dos fatos. Você fala, o que você pode me dizer sobre isso? Me conta o que aconteceu, me conta o teu lado da história. Então você vai se abrir completamente ali para ter isso da pessoa. E aí você dá o tempo para ela e ela vai te expor a versão dela. Aí lá no final, depois que ela já tiver falado tudo, você pode mostrar, você pode desenvolver ali uma conversa para você entender melhor o que aconteceu. E isso tudo tem que terminar no quarto passo aqui com um combinado, um acordo. Vocês têm que gerar um acordo. Olha, Fabrício, vamos combinar disso não acontecer de novo? Mas se isso acontecer de novo, o que você acha que seria o ideal da gente fazer para conter esse problema? Você pode me garantir que da sua parte você vai fazer o seu melhor e tudo mais? Então você vai conferir essa responsabilidade da outra pessoa. Então um formato assim de feedback é muito bacana. Você tem começo, meio e fim. E te ajuda, esse acordo final te ajuda a monitorar com a pessoa depois. Então você pode combinar ali, olha, então vamos combinar de você tirar aquilo daquele lugar onde você colocou que era indevido? E aí você guarda no lugar? Porque daí, vamos supor que eu chego amanhã no escritório e o cara não fez aquilo que a gente combinou. Eu vou falar, poxa, Fabrício, a gente não combinou ontem? Né? E aí? Então, se eu não conferir essa responsabilidade da outra parte, a coisa vai desandar com certeza, porque aí, perde totalmente o controle. Entenderam, gente? Melhorou? Melhorou? E aí, lembre-se, gente, se você está na posição de receber o feedback, esteja aberto, é através do feedback que a gente evolui, ok? É através dessa resposta que a gente entra num alinhamento bacana aí com a empresa e com a nossa chefia, beleza? Tem dúvidas? Coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer para mim te ajudar. Compartilha com o povo, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo vai ser rotina por aqui, beleza? Gente, até mais, nos vemos.